Olá, meus alunos, vamos a mais uma videoaula. A gente vai continuar falando sobre transmissão de dados. E o assunto hoje é codificação. As pessoas de outras áreas, quando costumam se referir à tecnologia, né, à nossa área, sempre falam, não, tecnologia não, né, só vai trabalhar com zeros e uns, né? Mas hoje, pessoal, a aula é exatamente sobre zeros e uns, não vai ter como fugir disso. Tá? Codificação trabalha muito aí com números binários. Então a gente vai falar sobre zeros e uns. Vamos covar bit, certo? Vamos lá? Então vamos lá, turma. Para a gente entender um pouquinho de codificação, a gente precisa entender para que ela serve, né? Para que eu preciso codificar alguma coisa. Então imagine que eu preciso enviar dados de um computador para o outro. Estão em locais distintos, eu preciso enviar dados. Eu preciso enviar um texto de um computador para o outro. E eu tenho ali como meu meio físico, eu tenho o cabeamento, eu tenho os meus cabos, né? E por ele eu tenho os sinais elétricos. Como é que eu poderia enviar dados por meio de um cabo elétrico, por exemplo, né? Como é que eu conseguiria enviar? Eu não consigo mandar esses dados de uma vez só, né? Não é como se fosse eu gritar para alguém do outro lado e a pessoa já entender. Esses computadores estão distantes, apenas com esse meio físico, apenas com esse cabo. Então a melhor maneira de eu enviar esses dados seria por meio digital, né? Para eu trabalhar com zeros e uns. E por que eu preciso trabalhar com zeros e uns? Porque como eu tenho apenas sinais elétricos nesse meu cabo, nesse meu meio físico, eu consigo trabalhar para ora ter energia, ora não. Ora eu tenho sinal alto, né? Ora eu tenho sinal baixo, ou zero, né? Tá? Então criou-se o nosso primeiro padrão aí de codificação, que ele chama NRZ, ou seja, Non Return to Zero, não retorne a zero. Nessa situação, se eu tenho um sinal, eu identifico ele como 1. Se eu tenho zero, ou melhor, se eu não tenho energia, se eu não tenho sinal, eu identifico ele como 0. Tá? Então, por isso que num sistema digital, utiliza-se de números binários e não decimais, porque seria muito difícil eu conseguir enviar um dado, um número que seja, mandar um número 10 para o outro lado. Como é que ele ia entender do outro lado? Tá? Então, a melhor maneira para eu enviar esses dados seria por meio de sinais elétricos, obviamente, né? Então, ora eu tenho sinal, ora eu não tenho. É como se fosse uma lâmpada, né? Quando eu tenho energia, a lâmpada acende. Quando eu não tenho energia, a lâmpada está apagada. Aceso seria 1 em binário, apagado seria 0. Isso acontece, é um exemplo aí de iluminação, mas isso acontece também nos cabos aí de fibra ótica, né? Fibras óticas, onde eu tenho não sinais elétricos, mas eu tenho um sinal de luz. Então, ora eu tenho luz, ora eu não tenho luz. Tá? E conseguindo identificar aí, quando tenho uma luz acesa, quando tenho sinal, eu identifico como 1, quando eu não tenho, identifico ele como 0. Então esse seria o meu primeiro padrão aí de codificação, o NRZ. Então, pessoal, para demonstrar um pouquinho para vocês, eu criei aqui uma planilha onde eu tenho os meus gráficos. É um gráfico de amplitude, onde eu tenho a minha tensão aqui, a gente vai trabalhar com 5 volts. E eu tenho desse meu outro lado aqui uma linha do tempo. Tá? Então, suponhamos que eu preciso transferir um dado de um local para o outro. Eu vou transmitir isso de maneira binária. Tá? Eu vou, para a gente entender melhor, para ilustrar melhor o que seria, eu vou tentar transmitir uma letra R, por exemplo. R. Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho aqui a minha tabela ASCII. Vocês já devem ter ouvido falar em tabela ASCII. Seria o
código padrão americano. É American Standard Code Information Interchange, que seria o código padrão americano para intercâmbio de informações. A minha tabela ASCII, o que ela diz? Ela tem a minha equivalência. O que seria o binário, o que seria o meu número decimal, uma conversão simples aqui, vocês já devem ter aprendido como fazer a conversão de binário para decimal, né? Mas na minha tabela ASCII, o que eu tenho? Cada conjunto aqui de 8 bits, eu transformo ele em caracteres. Tá? Então eu vou procurar aqui na minha tabela o que seria o R, a minha referência aqui. Então eu tenho, por exemplo, ó, vamos procurar aqui o R. Esse código binário aqui, 01010010, em decimal ele é 82. Ele forma o caractere R, que é justamente o que eu preciso aqui, né? Então a gente vai passar lá para a nossa planilha agora. É o 010, 110, 82. 010, 110. Vamos colocar ele aqui. 010, 110. Ele é o número 82 em decimal. Qual que é o caractere que ele representa? É o R. R de Ricardo. Bom, vamos lá. Aí eu tenho aqui, pessoal, na nossa tabela, o que seria o sinal alto, 5 volts, o baixo é o 0 aqui. Então eu tenho meu primeiro sinal aqui, o 0. Tá? Então eu não vou colocar nada aqui, ó, nesse período de tempo aqui, não vou colocar nada porque é o 0. Em seguida vem o número 1 aqui, ó. Nesse caso, sim, eu vou colocar um sinal 1. Tá? Então eu tenho primeiro 0, depois o sinal 1. Em seguida eu tenho mais um 0, aqui mais um 0, seguido de mais um número 1. Tá? Depois eu tenho 2 zeros aqui, depois o número 1 de novo. E depois o 0. Então tem que ter 8 bits aqui, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que aqui é 0. Então eu tenho a representação dessa forma. 0, sem sinal. Eu subo ele para 1 aqui, depois 0 de novo, 1, depois 2 zeros, 1 de novo e um 0 aqui para terminar, que compõe todo o meu binário aqui. Tá? Que em decimal seria 82. O caractere que envia para o outro lado é um R. Tá? Então, para eu compor um nome, se eu fosse mandar um Ricardo para lá, eu iria mandar uma outra sequência aqui até formar o meu nome. Dessa forma, eu conseguia apenas mandar um R, né? Mandar apenas um sinal de R para o outro lado, apenas um dado. Então, pessoal, nós vimos o padrão NRZ, e eu tenho outros padrões aí que a gente vai ver a partir de agora. Eu tenho um padrão que chama Manchester. O Manchester é utilizado nas redes Ethernet que operam a 10 megabits. 10 megabits hoje é muito pouco utilizado, né? Hoje a gente fala em redes giga, né? Rede a partir de 1 giga, rede de 100 gigas e daí por diante. No Manchester, eu tenho, assim como no NRZ, eu tenho todos os dados, todos os bits enviados são para compor os meus dados. Tá? Eu não tenho nenhum bit adicional ali. Todos eles servem para formar os meus dados. A diferença básica é que no Manchester eu trabalho com a transição. Então, se eu tenho, por exemplo, que enviar o número 1, eu preciso da transição 1 em seguida 0. Vai ser sempre dessa forma. Se eu vou ter 1, eu tenho que ter 1 seguido por um 0. Tá? No mesmo intervalo de tempo eu tenho 1 e 0. E se eu preciso ter o 0, eu começo com ele 0 e depois, obrigatoriamente, tenho que subir ele para o 1.
tá? Eu vou demonstrar agora aqui para vocês. Então, pessoal, no nosso Manchester, eu tenho ele aqui da seguinte forma. Se eu tenho um número binário 1010, a gente vai trabalhar ao invés de 8 bits, agora com 4 bits para facilitar e para ficar mais rápido para vocês entenderem. Se eu tenho um número binário 1010, no código Manchester eu vou ter a representação da seguinte forma. Para formar o número 1, eu vou ter obrigatoriamente que subir esse sinal para 5. Em seguida, eu desço ele para 0. Tá? Então, quando eu tenho o número 1, obrigatoriamente eu vou precisar começar com sinal. Começar com ele alto. E depois eu baixo ele para 0. Na sequência, eu vou ter um número 0 aqui, né, que é o próximo da minha sequência. Obrigatoriamente eu começo ele como 0, ou seja, sem sinal algum. Obrigatoriamente depois eu preciso subir ele para 1. Eu vou ter sempre ele dessa forma. Se eu tenho um sinal 1, eu começo alto e depois eu tenho que baixar. Se eu preciso 0, eu começo com ele baixo, depois eu preciso aumentar esse sinal. Tá? Então, continuando aqui na minha sequência, é o número 1, começo com ele alto, começo com ele com 5 volts, na sequência eu derrubo ele aqui para 0. Depois eu tenho um sinal 0 aqui de novo, eu começo com ele 0, obrigatoriamente eu subo com ele para 1. Tá? Então eu tenho essa representação aqui para formar em binário 1010. Em decimal seria o número 10 aqui, né? Tá? Então, eu tenho no mesmo intervalo aqui, pessoal, o que eu teria no meu NRZ, se eu tivesse um NRZ aqui, eu usaria esse mesmo intervalo para formar o 1 inteiro aqui, né? O 1 inteiro. E aqui no 0, ele seria aqui 0 inteiro também, no mesmo intervalo de tempo aqui, né? Tá certo? Então, essa é a diferença básica aí do NRZ para a codificação Manchester. Vamos ver agora um outro padrão de codificação, chamado de 4B5B. É um padrão de codificação para redes Ethernet também, mas operando a 100 megabits. Aí já é uma velocidade um pouquinho maior, né? Nós vimos que o Non-Return to Zero trabalha a 10, e agora nós vamos falar em redes Ethernet operando a 100 megabits por segundo. Codificação 4B5B, ou seja, 4 bits para 5 bits. O que seria isso? Ao invés de eu mandar todos os meus bits codificando eles para dados, nesse caso do 4B5B, eu vou mandar um bit a mais de controle. Para que eu preciso isso? O nosso cabeamento ele sofre muita interferência eletromagnética, né? Então, se eu tiver num cabo uma sequência muito grande de zeros ou uma sequência muito grande de uns, ele pode sofrer interferências e o meu sinal não vai chegar íntegro do outro lado. Então, para isso, eu divido ele, eu quebro a minha sequência de bits, trabalhando com 4 bits por vez, 4 bits, e eu mando um de controle. Tá? Fazendo isso, eu nunca vou ter uma sequência grande de zeros, nem uma sequência grande de uns. Eu evito com isso a interferência. Então, eu aumento a quantidade de bits em 25%. Ao invés de eu mandar 4, eu vou mandar 5 bits. Eu vou mandar 25% a mais. E a gente vai dar uma olhadinha como é que isso funciona agora. Então, pessoal, na codificação 4B5B, eu tenho algumas regras básicas aqui, né? Justamente para conseguir interromper a sequência longa de zeros e uns. Então, nessa codificação, para interromper os meus zeros, cada código deve ter não mais do que um zero no início e nem mais do que 2 zeros no fim. Então, eu nunca vou ter uma situação como esta aqui, 00110. Justamente porque eu nunca vou ter mais que um zero no início aqui,
e também nunca mais que 2 zeros no final. Eu nunca vou ter uma sequência assim de 3 zeros no final. Tá? Além dessas regras, eu tenho essa outra aqui. Os dados codificados não contêm mais do que 3 zeros consecutivos. Então, se a gente olhar para a nossa tabela aqui, ó, eu nunca vou ter 3 zeros consecutivos. Aqui nessa tabelinha eu tenho a representação, pessoal. Eu tenho a minha codificação exatamente, né? Uma sequência de 4 zeros ia ficar 4 números 1 e um 0, né? Se eu tiver, por exemplo, o número 1 seguido de 3 zeros, eu vou ter a representação dela, a codificação dessa forma. 1, 0, 0, 1, 0. Eu confesso que é uma tabelinha meio complicada realmente, né? O ideal é se a gente precisar converter, a gente ter sempre uma tabelinha dessa do lado. Uma tabela curta, né? Porque a gente trabalha aí apenas com 4 dígitos binários, né? Aumentando um na codificação. Então é uma tabela curtinha aí, tá? E serve aí de referência para nós. Então, pessoal, nós vimos aí que o cabo sofre interferência eletromagnética, né? Além disso, eu posso ter o enfraquecimento do sinal, tá? Uma vez que eu tenho uma sequência de muitos zeros, eu tenho esse sinal enfraquecido, né? Então eu posso gerar muito problema com isso, né? Por isso que é muito mais vantagem eu mandar esses bits aos poucos e ir controlando se os bits estão chegando de maneira correta do outro lado. Então, pessoal, na codificação 4B5B, eu não tenho todos os meus bits, todos eles representando os dados, né? Já que eu tenho um bit a mais, um bit aí de controle, essa codificação, essa representação, eu chamo elas de código, símbolo ou elemento sinalizador, uma vez que não estou trabalhando só com dados nesses meus bits enviados. Então, pessoal, até agora a gente falou apenas em zeros e uns, né, representados aí por sinal alto e sinal baixo, né? A gente trabalhou aí exemplificando com uma tensão aí de 5 volts, né? E se eu tiver uma variação dessa tensão, né? Ao invés de eu ter apenas sinal 0, né? Sinal 1, 5 volts, e se eu tiver outras tensões aí, né? E se eu tiver, além de 5 volts, tiver 10 volts, 20 volts, 30 volts, tá? Eu teria com isso um aumento na largura da minha banda. E eu tenho isso nas minhas redes a partir de 100 megabits por segundo. Eu trabalho desta forma. Tá? A gente vai ver aqui no próximo slide. A taxa de transferência, né, que é um canal, a gente chama isso de baud. Se escreve baud, mas se lê baud. Tá? Então é a quantidade de elementos sinalizadores por segundo que o canal é capaz de transportar. Tá? Então numa rede aí a 100 megabits por segundo, eu tenho uma taxa de transferência de 125 megabaud. Por que ela é maior? Justamente porque eu tenho aquele dígito de sinalização que ele não faz parte dos meus dados, né? Ele é um bit apenas de controle e ele aumenta aí em 1/4, né? Aumenta em 25% a quantidade de bits transportados, né? Transmitidos de um lado para o outro. Tá? Então, por isso que eu digo que numa rede Ethernet 100 megabits por segundo, eu tenho 125 megabaud. Então, pessoal, para a gente demonstrar aí os dois padrões que a gente mais falou, eu tenho os dois gráficos aqui e a gente vai mostrar um pouquinho da diferença entre os dois, né? Então vamos trabalhar aqui só com 4 bits aí para facilitar. Então no meu NRZ eu tenho o primeiro dígito aqui, 1. Eu tenho ele alto, depois seguido de um 0, depois o número 1, depois o 0 de novo, tá? 1, 0, 1, 0. Na mesma linha do tempo aqui, ó, na minha codificação Manchester, como eu tenho 1 primeiro, eu subo ele para 1, em seguida 0. No mesmo intervalo de tempo aqui, ó.
tá? 1 seguido do 0. Depois o próximo dígito é um 0. Deixo ele a 0 volts aqui também. Em seguida subo para 1. Sempre assim. Próximo dígito é o número 1. Eu deixo ele alto até a metade aqui, depois derrubo ele para 0. E o próximo é um 0 também. Deixo ele 0, em seguida subo ele para 1. Tá? Então essa é a diferença básica aqui de uma codificação NRZ para uma codificação Manchester. E assim, pessoal, terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham gostado e um forte abraço a todos.